Salve, salve amigos! Salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Neste domingo teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro e a briga principal é lá na parte de baixo, é contra o rebaixamento. São 4 times lutando por 2 vagas, entre elas está o Internacional, que com as 2 derrotas que teve nas duas últimas rodadas, né, para a equipe do Vasco da Gama por 5-1 e para o São Paulo por 3-0, fez com que o Colorado caísse para a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Internacional não depende mais dele, depende de resultados paralelos, depende de resultados combinados para conseguir permanecer na primeira divisão. Mas eu acho que todo mundo faz aqui aquelas perguntas: por que que o Inter chegou nesse ponto? O que foi que aconteceu que fez o Colorado chegar nesse ponto? Será que a culpa é somente da direção? Será que a culpa é somente do grupo de jogadores? Será que não houve cobrança suficiente? Enfim, são uma série de fatores que fizeram com que o clube entrasse nessa situação, aí faltando poucas rodadas para o fim do campeonato. Bom, o Inter, que lá no começo do ano, depois de conquistar o Campeonato Gaúcho, naquelas projeções que todo mundo faz, era colocado como time a ser um dos postulantes à vaga em Copa Libertadores da América. Mas o ano foi muito decepcionante. E parece que o Inter tratou o Campeonato Gaúcho como se fosse a Liga dos Campeões da Europa, como se fosse a Copa do Mundo. Eu até entendo que esse era o torneio em que o Inter poderia quebrar essa sequência sem títulos, né? Poderia conquistar o título. Mas eu acho que foi um excesso de força para um campeonato que é de um nível técnico tão baixo e para o campeonato que é tão fácil de ser conquistado. E aí não é um demérito para o Internacional, mas é um demérito para a competição do modo geral. A cada ano que passa, o Campeonato Gaúcho está mais enfraquecido. A cada ano que passa, a gente vê os times, a dupla Grenal com muito mais dinheiro e os times do interior com menos dinheiro. Então, não há essa paridade, não há esse, como é que eu posso dizer, não há essa competitividade no campeonato. Então o Inter fez muito esforço em um campeonato que, claro, tem muito mais facilidade para se conquistar. E me parece que o Inter perdeu todas as forças deles no Campeonato Gaúcho e esqueceu que o ano ele prosseguia com Copa Libertadores da América, com Copa do Brasil e também com o Campeonato Brasileiro. Isso está custando muito caro para o Internacional. É óbvio que é muito bom conquistar o título, é bom conquistar o Campeonato Gaúcho, né? Como muita gente diz. Tem muita gente que reclama do Ruralito, né? Como eles dizem. Mas fica sem conquistar para ver. E o Inter estava, há 8 temporadas sem conquistar o título do Campeonato Gaúcho. Quis o destino que a última vez que o Inter conquistou o Campeonato Gaúcho foi no ano em que o Inter acabou sendo rebaixado para a 2ª divisão. Ao que tudo indica, né? Pelo que a gente viu nos últimos dias, nos últimos jogos, a tendência é que o Internacional ele seja rebaixado. Mas aí, eu lembro, lá em 2002, muita gente é mais nova, não vai lembrar, mas eu lembro muito bem que lá em 2002 o Inter também chegou nessa condição agora, nessa condição, numa situação muito complicada. Precisava vencer o Paysandu fora de casa, o Paysandu que naquele ano tinha ido para a Copa Libertadores da América, era um time que já tinha conquistado ali a sua permanência na primeira divisão, e o Inter precisava vencer o Paysandu lá em Belém e ainda torcer por resultados paralelos. E foi o que acabou acontecendo. O Inter venceu, com o gol do Michael Librelato e conseguiu aí a sua classificação, a sua permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Será que isso vai acontecer? A gente não sabe. Depende muito do Inter. O Inter precisa fazer a sua parte, sem precisar muito olhar para os resultados paralelos. E todos os resultados paralelos são bem fáceis de acontecer. Que é uma vitória do Botafogo contra o Fortaleza no Newton Santos, que é uma vitória simples do Palmeiras contra a equipe do Ceará e um empate entre Vitória e São Paulo. São todos resultados possíveis. O único jogo que talvez não vai ter muito interesse por parte do adversário é do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras ele já não tem muita inspiração no campeonato, ele vai ser segundo colocado, ele não é ultrapassado, ele não vai ser mais campeão. Para o Ceará tem muita coisa em jogo, que é a permanência na primeira divisão. Vitória e São Paulo vale muita coisa, isso porque
O São Paulo está lutando por vaga na Copa Libertadores da América e o Vitória está lutando para permanecer na primeira divisão. Botafogo e Fortaleza também. Fortaleza lutando pela permanência na primeira divisão e o Botafogo lutando por vaga na Copa Libertadores da América, vaga direta, né, na fase de grupos. Então, esses são as nuances dessa última rodada do campeonato. E no jogo do Beira-Rio também, né? O Red Bull Bragantino também está lutando por uma vaga na pré-Libertadores, então há muita importância nesse jogo de domingo. Então, para o torcedor que ainda acredita, é claro que aquele torcedor que ainda acredita vai no estádio, vai apoiar até os 90 minutos. A situação é dramática, a situação é complicada. Lá em 2002, também houve, né, essa comoção nacional querendo com que o Inter fosse rebaixado. Já fiz essa pergunta aqui várias vezes aqui no canal e eu queria tentar entender por que o Inter se tornou esse clube tão odiado por muita gente. Todo mundo quer ver o mal do Internacional. Eu não consigo entender por que o clube chegou nessa situação. Será que foi por conta dos seus dirigentes? Não sei. A gente precisa chegar nessas respostas e saber por que todo mundo quer o mal do Internacional. Mas enfim, lá naquele ano, eu lembro que o Globo Esporte fez pesquisas pelo país e todo mundo apostava que o Internacional seria o rebaixado. Daqueles que estava todo mundo apostando, o único que não foi rebaixado foi o Internacional. Tem muita coisa para se apegar, né? Os torcedores, eles podem se apegar em muita coisa. Mas como disse o D'Alessandro, nessa última sexta-feira, em entrevistas aí para vários jornais, para os principais veículos tradicionais em Porto Alegre, ele falou que agora a responsabilidade são dos jogadores. A direção, a diretoria, ela vai até um pedaço. A partir desse pedaço, quem tem que ter a obrigação, quem tem que ter a responsabilidade são os jogadores. Então, agora tudo é com eles. Tudo são com os jogadores. E a partir, né, desse pedaço, os jogadores dentro da cancha, dentro das quatro linhas, eles vão precisar fazer valer o salário que eles ganham e, principalmente, fazer valer a tradição dessa camisa do Esporte Clube Internacional. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai ser definido às 18 horas, quando a gente vai ter o término dessa 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você chegou até aqui, quero que você deixe o like, se inscreva no canal, ativa aí as notificações clicando no sino e vem fazer com a gente aqui mais do futebol. Valeu, um abraço e até a próxima.